Estratégia de negociação e planejamento com o produto consórcio. Olá, eu sou o Marcos Andrade e eu vou mostrar para você, vendedor, como você abordar o seu cliente numa linguagem de investimento, de planejamento, utilizando aí o consórcio. Vamos para a tela. Como transformar a expansão do mercado em oportunidades reais de construção de patrimônio? Em um cenário de expansão do sistema de consórcio, a abordagem comercial precisa evoluir. Este material detalha como mover a negociação da simples oferta de produto para uma consultoria de planejamento financeiro robusto. Então, ou seja, nós vamos aprender aqui, tá, como utilizar o consórcio de uma forma mais consultiva realmente, para aquele cliente que adquire a cota de consórcio com aquela consciência, para que ele realmente se planeje, que não seja aquele cliente afobado, afoito, né? E aí acaba cancelando a cota e gerando estorno de comissão para você depois. O cenário de expansão exige uma nova postura. Temos mais grupos, mais volume de contemplações, melhores oportunidades de lance. O mercado vive uma fase de expansão do sistema de consórcio. O crescimento não significa apenas volume de vendas, mas benefícios tangíveis para o consumidor. A mudança estratégica é imperativa. A negociação deve ir além da apresentação do produto. O novo foco do vendedor deve ser integralmente no planejamento do consumidor e na orientação sobre o mesmo, arquitetura da escolha, definindo o plano ideal para o teu cliente. O prazo, o valor da parcela, a permanência saudável desse cliente no grupo que você colocou ele. Olha quanta coisa você precisa analisar aí. E a carta de crédito. A escolha do plano exige equilíbrio. Avaliar estas três variáveis é crítico para evitar compromissos excessivos. Então, às vezes, você não entrevista o seu cliente e às vezes você está tentando vender para ele uma parcela lá de R$ 1.500 por mês, mas ele já tem 1.000 de financiamento do carro da esposa, ele já tem não sei o que da escola, então ele já está com a renda dele comprometida acima do tolerável, que é de até 30% da renda. Então, isso faz o cliente desistir depois. O objetivo final é garantir a sustentabilidade do contrato e a segurança financeira do cliente durante todo o grupo, durante todo o período do grupo, certo? Matriz de decisão. Diagnosticando o perfil do cliente. Perfil imediato. Quem tem reserva? Então, aquele cliente que tem uma reserva. Estratégia: utilizar recursos financeiros para estruturar lances mais competitivos. Foco na aceleração do acesso ao crédito. A aceleração da contemplação. Então, quando a gente identifica um cliente que tem condições, que tem recursos, a gente pode trabalhar então a contemplação. Perfil futuro. Quem não tem urgência, contar com o sorteio ao longo do tempo, pagando o menor custo possível, a acumulação de patrimônio ao longo prazo. Então, para aquele cliente que não tem pressa, vamos vender grupo informação, grupo que tem 1, 2, 3 meses em andamento. Ele vai ali, está fazendo uma poupança para no futuro próximo, então, adquirir um bem ou até mesmo usar desse recurso depois para uma outra finalidade, caso aí de uma cota contemplada e quitada depois. Do preço à visão, o uso estratégico de simuladores. Nós temos aí simulador para você fazer comparações, né? Fazer estudo para o cliente. Não é apenas calculadora. O simulador não deve ser usado isoladamente apenas para encontrar um preço. Comparação de cenário. A ferramenta deve servir para comparar opções de curto, médio e longo prazo. Impacto real, visualizar matematicamente o impacto das parcelas no orçamento mensal do cliente. Então, ou seja, a gente descobre a parcela antes, como fica a parcela depois, né? Se for aí no caso de uma contemplação por lance,
Se for no plano mais fácil, parcela atual, numa contemplação por sorteio, quanto fica a parcela? Vai caber no bolso? Não vai? O que vai ter que ser feito? A simulação é a ponte entre a realidade atual do cliente e seus objetivos futuros. Engenharia de contemplação, matemática e oportunidade, planejamento, oportunidade, consórcio. Definição clara: o consórcio é uma combinação matemática e momento. Transparência: a estratégia de lance deve ser abordada com total clareza desde o início. Educação: explicar detalhadamente as modalidades de lance disponíveis. Lance livre, lance fixo, lance embutido. Alinhar expectativas de contemplação é crucial para evitar frustrações futuras. É aí que muito vendedor peca. Cria uma expectativa diante de um lance baixo, colocando o cliente num grupo de lance alto, que esse lance alto sabemos que vai permanecer aí por mais 1 ano, 2 anos, e criar uma expectativa no cliente de uma contemplação rápida diante de um cenário de lance que não é compatível com o tempo de rodagem do grupo. Isso gera inadimplência e cancelamento. Planejamento financeiro como sustentação do contrato. Organização, acompanhamento das assembleias, revisão periódica de objetivos. Mesmo em um mercado aquecido, a disciplina é a chave. Estas ações aumentam a segurança da operação e favorecem uma experiência positiva do cliente com a marca. Conclusão: a forma de compra para instrumento estratégico. Quando aplicamos análise de mercado, alinhamento de perfil e planejamento contínuo, a percepção do produto muda. Pode ter certeza disso, que faz uma diferença tremenda na sua negociação. O consórcio deixa de ser apenas um método de compra para se tornar um verdadeiro instrumento estratégico na construção de patrimônio do cliente. Então, quando o cliente entende, quando você passa isso tudo com clareza, seu cliente vai entrar no consórcio, esquece, ele não vai ficar te ligando, e aí? Não, ele entrou de forma planejada. Se ele entrou lá num grupo informação, entendeu como que funcionam as regras do grupo informação, entendeu as possibilidades de contemplação, que é a médio e longo prazo, né? Quando é que ele vai ter lance lá de X%, é uma caminhada para ele no futuro ter o crédito que, olha que interessante, esse cliente ele vai ter o crédito atualizado na contemplação futura. Para o cliente mais imediatista, ele depende de recursos para que você coloque ele em grupos em andamento, com prazos menores, onde também os lances são maiores, onde os lances têm ali maiores probabilidades de contemplar, tanto é que nós fazemos ali até cotas, né? Colocamos o cliente em grupos, onde a gente já coloca ele com lance sugerido, porque a gente consegue fazer o estudo. Então, tá vendo que cada perfil de cliente é uma indicação do produto? Entenda, você é o médico do consórcio. Você identifica a dor e dá a receita. Um grande abraço e até a próxima.